Boa noite, pessoal que está entrando aí. Boa noite, Dalva. Boa noite, Cláudio. Tudo bem com vocês aí? Diga para mim aí se o áudio está bom, se todos estão ouvindo bem. Todos aqueles que não têm problema de audição, né? Que naturalmente não ouvem muito bem. Obrigado aí, pessoal. Tá bom. Todo mundo ouvindo bem, então tá tudo bom. Agora nessa pandemia a gente tem que ver se a gente tá ouvindo bem, se a gente tá sentindo o cheiro bem, né? Se a gente tá com um paladar bom, tem que ver se tá tudo funcionando direitinho. Se não tiver, alguma coisa tá estranha. Vou esperar mais uns minutinhos aí. Vamos ver quem mais entra. Bom, gente, quem quiser aí buscar uma água para pôr aí ao lado para ser fluidificada, fica à vontade, pode dar um pulinho lá que eu dou uma esperadinha aqui, um minutinho. Sempre é bom ter uma água aí do lado, né? E aquilo que for necessário, a gente pode ter certeza que a gente vai ser amparado. Né? Boa noite, dona Sueli. Tô sempre inspirado, cara. Bom, gente, vamos começar então. Já são 8 horas. Não tem nenhum recado aqui para dar, porque o Cláudio não passou nenhum recado para dar, então não tem nenhum recado para dar. Mas vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece aí de abertura. Vamos acalmar nossos corações aí um minuto, né? Eu sei que a maioria de nós aí tem os dias muito atribulado, né? E eu sou um deles, a gente às vezes nem vê o dia passar, quando vê já tá de noite, né? E a gente ainda tá com aquele sentimento de correria, de muita coisa a se fazer, né? Nós vamos agora serenar um pouquinho nossos corações, acalmar nossa respiração. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje. Agradecer por toda a ajuda e amparo que nos é oferecida. Agradecer aos irmãos espirituais da casa, que mesmo com a nossa casa fechada, eles ainda continuam sim trabalhando conosco, trabalhando pornosco, né? Sempre ajudando aqueles irmãos que precisam de um certo amparo, né? Precisa de ajuda. Agradecer as oportunidades da vida que nos é colocada à nossa frente para que possamos com elas crescer, evoluir, né? Pedir aos irmãos de luz que durante essa reunião de hoje, que as águas que nós colocamos aqui ao lado possam ser fluidificadas e que nelas possam ser depositados tudo o que nos é necessário para o nosso corpo físico, nosso espírito, aquilo que nos é de merecimento. Pedimos licença aos irmãos da casa para iniciarmos hoje mais essa pequena reunião aqui. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus. Bom, pessoal, o tema de hoje talvez seja num momento aí que a gente, né, a humanidade toda, todo mundo está passando aí
Então o tema de hoje é sobre as comemorações dos mortos, né, e sobre os funerais. Comemoração dos mortos aqui é mais no sentido tanto do Dia dos Mortos, né, que a gente tem, que é o Dia de Finados, né, quanto outras comemorações. Então, esse tema ele vem do Livro dos Espíritos, tá? No capítulo 6 da primeira parte. E a gente vai passar um pouquinho aqui. Eu não vou fazer o formato aqui de pergunta e resposta, que é pra, né? Senão a gente vai dormir aqui. Ainda mais de longe, né? Não tem ninguém olhando, a pessoa dorme. Mas vamos lá. Então, assim, qual que era o intuito aqui de quem, né, na época que Kardec e os outros irmãos da casa lá faziam, né, as perguntas para os espíritos, era justamente aqui, nessa sessão, era entender um pouquinho mais qual era a sensação dos espíritos, né, que já estavam do outro lado em relação a esse tema que a gente aqui como encarnado, a gente dá bastante importância, né, a gente dá bastante importância para isso, mas era mais entender a visão de quem estava do outro lado, o que esses espíritos visualizavam nesses dias, né? Então, assim, o que eles colocam aqui como primeiro ponto, né? Se os espíritos que estão do outro lado, eles se sensibilizam, né, por nós que estamos aqui ainda encarnados, lembrarmos deles, né, num momento de comemoração aí ou de funeral, né? E o que a espiritualidade diz é que sim, eles têm essa sensibilidade. E que para eles, se a lembrança, né, se a pessoa que está aqui como encarnada traz uma lembrança boa para eles se sentem sim felizes, né? Da mesma maneira que se as pessoas que aqui estão trazem para eles uma lembrança não boa, que eles também se sentem mal, né? Eles se lamentam. Para eles também não faz bem. Então, se quem está aqui está bem e está pensando de uma maneira positiva, né, vibrando coisas boas, quem está lá do outro lado tem essa sensibilidade e fica feliz em receber as boas vibrações. E se alguém estiver vibrando coisas ruins, eles também sentem e para eles também não é bom, né? E aí sobre o dia da comemoração dos mortos, né? Sobre o dia lá de finados, né? Que se para eles, se para os espíritos desencarnados, se esse é um dia especial, se esse é um dia mais importante que os outros dias que existem, né? Porque é um dia que muitas pessoas vão até os túmulos, né? Levar flores, né? Relembrar, né, os mortos. Então, se esse dia é um dia mais importante para eles. E o que a espiritualidade diz? Que esse dia é como um outro dia qualquer, né? Para os espíritos que desencarnam. É como um outro dia que não é um dia de comemoração dos mortos. Mas o que difere um pouco esse dia é a quantidade de vibração que esses espíritos recebem. Então, assim, dia por dia é um dia comum, mas ele acaba se tornando um pouquinho diferente por causa das vibrações que eles recebem, não especificamente por causa do dia, não especificamente porque, nossa, tem um dia lá na Terra que eles vão lembrar de mim. Não, não é isso. É que nesse dia, em particular, é um dia que a quantidade de energia, né, que o encarnado acaba passando para o plano espiritual é uma quantidade de energia muito grande. Então, por isso que acaba se tornando um dia diferente, né? Mas não é um dia mega especial. E aí eles reiteram, né? Eles perguntam, poxa, mas como não é especial, né? Pô, é um dia que os encarnados se reúnem, né? Para fazer, né, uma homenagem, para lembrar de você, mesmo assim não é um dia especial. Eles reiteram, falam, não, não é.
o problema é que nesse dia a quantidade de gente, né, que comparece a um cemitério ou que mesmo em casa faz uma prece é muito grande, né? E, e se o espírito, né, isso acontece, alguns espíritos eles vão também até o cemitério, até a lápide deles, até onde eles foram enterrados, né? Eles vão muito mais lá por causa dos entes queridos que estão lá, né? Não é por causa de pessoas indiferentes, né? Nenhum espírito tá lá do outro lado, né, desencarnado, de repente chega num dia dos finados, por exemplo, ele fala: "Puxa, vou até o cemitério para ver quem tá lá". Não, isso não acontece. Ele vai até lá porque as pessoas que lá foram, né, vibram em nome dele, tem ele em pensamento e acaba atraindo ele para lá, né? Por isso que eles acabam comparecendo ao cemitério, né? E aí eles perguntam, tá, então ele vai até lá, mas ele vai em que forma, né? Se a gente pudesse enxergar no plano espiritual, algumas pessoas podem, né? Eu não posso, graças a Deus, né? Por meio de espírito. E se algumas pessoas pudessem enxergar no plano espiritual, como é que eles estariam, né? Então os espíritos explicam que eles vão estar na última forma que eles estavam encarnados, né? Então se a gente pudesse ver, normalmente, né? Eles estão com a mesma aparência a qual eles tinham enquanto eles estavam encarnados na Terra. E eles perguntam, poxa, mas e aqueles espíritos que ficaram esquecidos, né? Ou seja, aqueles espíritos que isso é comum, né? Deve ser comum. Por exemplo, eu não tenho o hábito de ir a cemitério no dia dos finados, né? Também não era um hábito que minha família tinha. Então a gente nunca foi, né? Ao cemitério. E isso é bem comum, né? Hoje em dia, acho que mais ainda do que no passado. As pessoas tendem a não ir mais fisicamente ao cemitério. E eles perguntam, poxa, e esses espíritos, né? Que ninguém foi até lá ao cemitério, né? Orar por eles, ou levar uma flor, né? Ou relembrá-los no cemitério. Poxa, esses espíritos aí que foram esquecidos, né? Eles não terem esquecido. Eles não vão ficar tristes, né? Ou com algum sentimento não bom por as pessoas não lembrarem deles? E aí o espírito da verdade responde: olha, se, se ninguém mais na Terra, nem se ninguém mais que está encarnado lembra dele, então se não existe mais nenhum vínculo, né, afetivo, né, do encarnado para com um espírito que está do outro lado, se isso acontecer, bom para o espírito, porque é sinal que ele não precisa de mais nada aqui da Terra e ele tem o universo inteiro para ele poder caminhar e tentar encontrar outros propósitos, né? Lógico que a gente sabe que isso não acontece, né? Por mais que a pessoa tenha desencarnado, né? E ninguém se lembre no dia de finados, por exemplo, existem outros momentos, né? Que alguém encarnado acaba lembrando, né? Da pessoa que desencarnou por vários motivos, né? Pode ser por motivos bons, por motivos ruins, mas enfim, de alguma maneira alguém sempre acaba pensando, né? Mas aqui a ideia era mais entender assim, poxa, se o espírito do outro lado ele não se sentia abandonado, né? De sentimentos daqueles que estão encarnados. Então acho que é um pouco mais essa ideia, né? Tipo, e se um dia isso acontecer, se ele realmente não tiver vínculo nenhum com quem está encarnado, é sinal que talvez realmente ele não precise mais ter vínculo com a Terra em si, talvez não precise mais nem encarnar aqui. E aí uma outra, aí eles entram na questão sobre os no livro dos Espíritos eles chamam de despojos, tá? Mas o que seria isso? Os restos mortais, né? O corpo, se os espíritos, né? Se vale mais a pessoa ir até o local onde estão os restos mortais, né? Então pode ser tanto no cemitério, pode ser onde a pessoa jogou as cinzas, né? Porque tem pessoas que cremam, né? Não enterram fisicamente.
creme joga cinza em algum lugar. Então, se assim, se tem mais valor a pessoa que vai até onde estão os despojos, os restos mortais, ou tem mais valor a pessoa que fica em casa nesse dia, ou qualquer outro dia, né? E faça uma prece e lembre do espírito mesmo estando em casa, sem ir até onde estão os restos mortais. E é claro, a espiritualidade responde que isso não tem diferença, né? O que vale é o sentimento, o que vale o quão bom a pessoa que está encarnada está vibrando para com o espírito que está desencarnado, né? O quão ela consegue agregar alguma coisa, né? Em termos de, de benevolência, né? De conforto para o espírito que está do outro lado, né? Então, independente se a pessoa vai até o cemitério ou se a pessoa fica na própria casa, o que interessa no final do dia é o quanto ela conseguiu entregar esse espírito de bons sentimentos, né? O quanto ela conseguiu orar, o quanto ela conseguiu pedir a Deus que o ampare, né? O que ela conseguiu entregar de bom para ele. Então, era muito comum as pessoas no passado, né? Eu lembro minhas avós, né? Era comum, né, as pessoas gostarem de ir até o cemitério, porque era uma maneira de homenagear, né, quem já morreu, de ir até lá, botar uma flor no túmulo. Eu lembro que minha avó, minha avó não, acho que era minha mãe. Eu lembro que alguém da minha família, não sei se era minha avó ou minha mãe, tinha um lance de ter que ir até o cemitério para lavar o túmulo, porque ficava sujo. E as pessoas não achavam isso muito bom, né? Então tinha assim o hábito no passado, acho que mais forte do que hoje em dia, de as pessoas irem até o cemitério, né? E algumas acreditavam realmente que o fato de ir até lá tinha mais valia do que ficar em casa e simplesmente fazer uma prece, né? Ter um bom pensamento, né? Pedir um amparo a esse espírito que foi. Mas que na verdade o espírito ele não tem morada na Terra, né? Ele está num estado que pouco importa se você vai até onde está os despojos dele, ou se você da sua casa você consegue fazer uma boa mentalização, você consegue fazer uma boa prece para ampará-lo. Né? Então, assim, pro espírito, a valia é a mesma. Mas eu entendo também que pro encarnado, tem muitos encarnados que fazem questão e se sentem bem. Então, o que eu acredito? Que se para quem está encarnado, se a pessoa se sente bem em ir até o cemitério, se para ela faz bem ir até o túmulo, né? Se ela gosta daquilo, se ela faz por para ela também, né? Tanto para o espírito quanto para ela, se aquilo faz bem para ela, que assim seja feito, né? Cada um faz aquilo que melhor nos conforta, né? Então, se para algumas pessoas isso faz sentido, para o espírito mal não vai fazer você ir até lá, mas para aquelas pessoas que às vezes acabam indo só por obrigação, é importante saber que não precisa ir só por obrigação, que da sua casa você também vai conseguir fazer um excelente trabalho se você conseguir pensar coisas boas. E aí, acho que naquela época isso era mais comum, tá? Tem um dos pontos aqui que eles conversam é sobre os monumentos, né? Ou grandes lápides, né? Estátuas que faziam para os mortos, né? Então, na época que o evangelho foi escrito, um pouco antes, um pouco depois também acontecia isso muito. As pessoas às vezes faziam uns mausoléus, né, uns negócios meio grandes, às vezes fazia até estátua do morto e enterrava ele ali, fazia grandes coisas, né? E aí eles perguntam pro Espírito da Verdade se os espíritos, né, do outro lado, se eles iam até a inauguração desse local, né? Porque era comum, né, fazer algumas estátuas para as pessoas famosas, né, pessoas que tiveram um grande impacto social na época. E aí eles perguntam, poxa, mas os espíritos que estão do outro lado lá, né, que fizeram a estátua dele, eles vão até a inauguração, eles participam da solenidade, né, de
de inauguração da estátua em nome dele. E eles disseram que na maioria das vezes sim, né? Os espíritos vão, né, até esse momento, até essa solenidade, participam sim, né, da inauguração, mas é mais por causa da homenagem que está sendo prestada a eles e mais por causa das lembranças que eles têm daqueles encarnados que ali estão, né? Então é mais um momento para eles estarem próximos, né, os encarnados que ali estão naquele evento, que obviamente se ali os encarnados estão, eles estão ali de bom grado, né? Eles estão ali porque eles gostam, né, porque eles foram até lá fazer uma homenagem. Então, para o espírito participar disso, o grande sentido é o reencontro, né, com aqueles encarnados que ali estão, que estão fazendo uma homenagem a eles. E aí, um outro ponto que é colocado é o seguinte: por que é que tem pessoas ainda como encarnadas que elas fazem questão de serem enterradas ou questão que os corpos, né, tenham algum tipo de tratativa? Ou seja, tem gente que já deixa dito, né, quando tá vivo ainda, se eu morrer, se eu desencarnar, então, por favor, hein, você me enterre lá no cemitério dos Ipês. Aí o outro fala, se eu morrer, você me enterra lá no Montenegro. Eu sou de São Paulo, se eu morrer, me enterra lá no cemitério da Lapa. E assim, vai. Por que essas pessoas têm isso, né? Para que valia que tem um negócio desse, né? Por que tem essa preferência, né, entre um lugar e outro lugar? Qual a importância, né, que isso existe, né? O que o Espírito da Verdade fala? Que fala, olha, realmente alguns espíritos têm essa tendência, né, de querer estar em um determinado lugar, mesmo depois que desencarnou. O que eles falam? Isso tem um pouquinho a ver ainda com a fase de evolução moral desse espírito, né? Então tem espíritos que ainda não atingiram um grau de evolução moral, o qual eles conseguem entender que pouco importa onde eles estão, né? Então para eles ainda nessa fase de existência, eles julgam sim ser importante estar enterrado ou estar, né, despojado, vamos dizer assim, o corpo, em um local que eles escolheram, que eles querem, né? Então, vou dar um exemplo. Tá lá o senhorzinho com a senhorzinha, com a senhorinha lá, e aí a senhorinha morreu. Né? Morreu, ela foi enterrada num cemitério. Vamos lá, vamos dar nomes aqui pro cemitério para não ficar muito lúdico a conversa. Ela foi enterrada lá no cemitério dos Ipês. Aí se passaram alguns anos, né? O marido desencarnou, né? E aí a vontade dele antes de desencarnar era, olha, se eu morrer, por favor, me enterre do lado da minha esposa. Eu quero ficar do lado dela quando eu morrer, né? Isso é comum. E é muito comum isso, né? Principalmente no passado. Morrer e querer ficar do lado da esposa que viveu a vida inteira, né? E para o espírito aquilo, naquele momento, faz sentido. E é o desejo dele. Aquilo faz bem para ele, né? Apesar de que a alma não estará lá junto ao corpo, né? A gente sabe disso. Primeiro, para ele que está desencarnando, talvez não seja algo que ele saiba ou que ele tenha conhecimento. Então, para ele faz sentido ficar do lado, né, da esposa. Por isso que o espírito comenta que isso tem a ver um pouco com a inferioridade moral. Mas não é tão no sentido pejorativo, tá? Tipo, o cara, ele é moralmente inferior, por isso que o espírito quer ficar do lado do outro. Não é no sentido pejorativo, é no sentido evolutivo, né? Ele ainda não atingiu um grau de evolução que permite a ele ter o discernimento de que pouco importa se ele vai estar no cemitério dos Ipês ao lado dela, ou se ele for ser enterrado no Montenegro, ou se ele for ser cremado, ou se for lá para São Paulo ser enterrado em qualquer lugar. Mas faz parte da evolução dele, né? Também tem que respeitar um pouco a vontade sobre isso.
E aí eles falam, bom, então podemos dizer que é futilidade, né, reunir os despojos corporais de uma mesma família em um lugar só. O que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, primeiro que isso é um costume, né? Isso é um costume do ser humano. Então, historicamente, né, as famílias, desde antes de Cristo, elas eram enterradas juntas, as famílias, né, num lugar só. Então, primeiro que isso é um costume, né? Isso tem que ser respeitado do ponto de vista como costume. É um sinal de simpatia, né, entre os espíritos que encarnaram juntos, né? Eles vieram, encarnaram juntos, tiveram uma vida junta e tem esse desejo de serem enterrados juntos. Então, assim, para o espírito, mal não faz, tá? Então, para ele, mal não vai fazer. E existe um efeito aí prático de quem está encarnado. Então, para quem está encarnado, e a gente vai pensar um pouquinho mais na materialidade nossa, quando a gente vive aqui como encarnado, a gente tem preocupações de encarnado, certo? A gente levanta, a gente trabalha, né, a gente compra comida, a gente compra casa, a gente compra carro, e assim vai vivendo. Uma das preocupações materiais é a gente pensar, sim, pós-morte, o que será feito com o nosso corpo. Então, para isso, né, as famílias compravam jazigos, né, nos cemitérios. Então, comprava lá um túmulo. Né, minha família, por exemplo, é um negócio que acho que é lá do meu avô, o túmulo. E ficou para a família, minha mãe que administra, enfim, cabem acho que 6 pessoas lá nas gavetas, são gavetas, né, lá na Lapa. Então é uma praticidade material, na verdade, né? Pô, você tem um lugar só onde você vai e enterra o pessoal da sua família. Ah, isso tem, por exemplo, se eu desencarnar, a família da minha esposa também tem jazigo aqui em Jundiaí. Se eu desencarnar, eu vou querer ser enterrado em São Paulo, Jundiaí? Pra mim, tanto faz, tá? Pra mim, tanto faz. Mas dependendo de quem está administrando o enterro, né? Vamos pensar aqui pelo lado prático, né? Eu vivo em Jundiaí, minha esposa, minha família, meus irmãos não são daqui, não moram mais no Brasil, minha mãe mora em Bragança, o nosso jazigo da família é lá na Lapa, em São Paulo, e vivo com a minha esposa, 2 filhos e a família dela inteira daqui de Jundiaí. Para mim não faz muito sentido, né? Se eu morrer, se eu desencarnar aqui em Jundiaí, alguém pegar meu corpo e levar até São Paulo. Porque a vida da minha esposa e dos meus filhos é aqui em Jundiaí. Olha o transtorno que seria transferir um corpo para outra cidade para enterrar, porque lá é o túmulo da minha família. Então, assim, existe uma questão de conveniência material de enterrar as pessoas aonde faz mais sentido econômico, ou sentido social, ou sentido na sua vida atual, né? Vamos supor, você está morando uma época em Manaus. Se eu morro lá em Manaus, pô, talvez meu corpo trazer para cá, não sei. Por mim, pode cremar lá mesmo, trazer só cinza no potinho, né? Ou deixar lá mesmo. Então, o lance de enterrar a família junta, além de ser um costume, tem um fator aqui material de conveniência, né? De juntar as pessoas num lugar só para você administrar um túmulo só, um jazigo só, e você cuidar daquilo e tentar deixar a vida do encarnado um pouco mais, vamos, não fácil, mas melhor administrável, né? E aí o outro ponto que eles colocam é se os espíritos se comovem com, como é que eu vou dizer, com as honras, né, que são feitas aos despojos mortais, né? O que seriam essas honras? Vamos dizer o velório, o ato em si do velório, né? Se no momento do velório ali, quando ele desencarna, se o ato do velório, onde vão as pessoas, né, vão lá, cumprimenta a família, né, faz uma prece ao desencarnado,
se isso comove, né, o espírito que está do outro lado. E o que eles dizem? Que quando o espírito ele já atingiu um certo grau de perfeição, ele não tá tão suscetível às vaidades terrenas, tá? As vaidades, assim, no sentido de, nossa, quanta gente veio me ver, puxa vida, eu era realmente uma pessoa muito boa, porque no meu velório vieram aí 300 pessoas me ver. Então, assim, aqueles que têm já um grau de evolução um pouco maior, eles não se envaidecem, né? Lógico, eles ficam extremamente contentes, né, de ver que as pessoas realmente foram lá homenageá-lo, né, lembrar dele, né, ver a família, enfim. Agora, tem alguns outros, né, espíritos que ainda não estão num um grau de evolução muito alta, que para eles a importância é grande. A importância é grande. Inclusive, eles chegam a se aborrecer durante o velório. Dependendo do nível de vibração, de conversa, eles chegam até se aborrecer. E dão muito valor, sim, àqueles que ali estão querendo muito bem deles. Assim como existem aqueles espíritos que participam do velório, mas ainda não entenderam que o velório é dele. Né? Então eles falam, alguns, inclusive, participam, mas não entendeu ainda que é o velório dele. Né? Vai no velório, vai no enterro, né? Assiste o enterro, né? Muitos espíritos assistem o próprio enterro, mas tem alguns ainda que infelizmente ainda não perceberam que é o velório dele, o enterro dele. Então, assim, durante um velório, né, o importante para quem participa é sempre lembrar que talvez, provavelmente, em alguns casos, né, o espírito que ali desencarnou, né, o corpo que está ali, o espírito que habitava aquele corpo, talvez esteja no ambiente, né? Então, assim, o que a gente vibra, o que a gente lembra, o que a gente pensa, o que a gente fala sobre aquele que ali está sendo velado, tem muita importância, né? Porque a gente nunca sabe o estado emocional do espírito que está do outro lado, né? Então, assim, participar de um velório é uma responsabilidade grande quando a gente pensa no quanto a gente pode influenciar aquele irmão que desencarnou que está do outro lado, né? Então, a ideia sempre é ir com um pensamento muito elevado para um ambiente desse, evitar aquelas rodinhas, né, de fofoca, de piadinha. Sempre tem aquele tio que chega lá e, né, quer contar uma piada, quer fazer não sei o quê. Então, é mais um momento para, ao invés de ficar se preocupando ali com a materialidade momentânea, tentar lembrar e orar e pedir para que aquele espírito que desencarnou consiga ser bem amparado. Né? Na verdade, o velório, o essencial dele é isso. Né? E aí eles perguntam, né, se o espírito ele fica lisonjeado, né, quando tem muita gente no velório, né? Eles falam de novo que é mais ou menos, né, conforme o sentimento que tá ali no momento, né? Então, assim, às vezes é melhor você ter um velório com 2 pessoas vibrando coisa boa do que com 100 não servindo para nada, né? Então, tudo vai depender da qualidade do ambiente no momento, né? O quanto aquelas pessoas que ali estão e foram, elas realmente foram de coração, foram para orar por aquele que desencarnou, foram para tentar transmitir bons sentimentos para quem desencarnou. Então, não é a quantidade de gente em um velório que vai ajudar mais ou menos o espírito que desencarnou, né? E sim a qualidade de pensamentos que essas pessoas que ali estão emanando ao irmão que desencarnou. E aí, por fim, eles perguntam o seguinte: bom, aquele irmão que desencarnou, né? Então o espírito desencarnou do corpo.
E aí, isso aqui era muito comum na época, né? Se eles assistiam à reunião dos herdeiros. E óbvio, quando a gente está falando reunião dos herdeiros aqui, é mais no sentido de, pô, imagina, um pai desencarna, deixa os filhos, e aí os filhos se reúnem para brigar pela herança, sabe essas coisas? Para brigar porque o pai foi e deixou uma coisa, não deixou outro pro outro, enfim. Então, o que eles dizem? Que quase sempre sim, né? Quem desencarnou, um pai, uma mãe, se tá bem, ele participa, né? Ele acompanha por um tempo aí os herdeiros que aqui ficaram, né? Os filhos, né? Os netos, enfim. E que para eles é muito triste, né? A ocasião em que eles acabam vendo que as pessoas que estavam ao redor dele, né? Os entes queridos, que ele acreditava que o filho, né, que estava do lado, né, porque amava ele, às vezes descobre que o filho que estava do lado era um baita do interesseiro, né? Só estava do lado do pai esperando ele morrer para pegar a herança. Então, sim, os espíritos acompanham e se sentem felizes quando veem que realmente aqueles que ficaram o amam, né? E têm bons pensamentos e se entendem mesmo sem ele. E ao inverso também é verdadeiro, fica extremamente triste, né, e chateado quando percebe que aqueles que aqui ficaram, na verdade, eram só interesseiros que moravam na mesma casa, né, que dividiam o mesmo teto, e que no fundo entre eles só existe a discórdia, né, e que aqueles que aqui ficaram não têm nenhum tipo de afeto para com quem foi. E aí, outra coisa que eles colocam é o seguinte, que ao decorrer da existência da humanidade, desde quando a humanidade existe, sempre existiu um grande respeito pelos mortos. Sempre existiu um grande respeito pelos mortos. Né? E se. E a pergunta é o seguinte: bom, se sempre existisse grande respeito pelos mortos, né? Só faria sentido se no subconsciente, né, da humanidade ela tivesse para com ela que existia uma vida futura. Olha só que coisa, quer dizer, para os povos sempre, né, para os povos sempre terem desenvolvido esse grande sentimento por quem já morreu, é porque lá no fundo eles acreditam que existe algum tipo de vida após a morte, né? Que alguma coisa existe após a morte, porque senão não faria o menor sentido você consagrar ou você tratar tão bem uma carne, um corpo que não tem mais vida. Então, assim, se toda a humanidade, durante todos esses milhares de anos aí, os povos sempre tiveram um respeito muito grande por um morto, quando a gente fala morto, a gente precisa entender duas coisas, né? O corpo e a alma. Então, ninguém, o povo nenhum iria ver a necessidade de ter grande respeito por uma carne morta. Mas, no subconsciente, os povos, no fundo, acreditavam sempre que existia uma vida ali naquele corpo. Por isso que eles sempre respeitarão uma morte. É porque para eles, no fundo, lá no subconsciente, apesar de alguns não acreditarem, eles entendem que sim, morreu, mas quem morreu está vivo do outro lado, seja lá o lado que for. Né? Eu não estou aqui falando do espírito desencarnado, né? Eu estou dizendo o que a humanidade macro, subconscientemente, acredita. Porque se ela não acreditasse nisso, se ela acreditasse só num corpo físico que, que morre, que perece, a humanidade não ia contemplar tanto o quem morre. Né? Não vou nem falar desencarnado, quem morre. Então, se existe
essa visão de homenagem, né, essa visão de respeito, é porque lá no fundo os povos como um todo acreditam sim numa vida futura. Senão não faria o menor sentido eles consagrarem os mortos. Né? Bom, a ideia hoje era essa, tá? Esse era o nosso tema. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode escrever aqui no chat, que aí eu tento aqui contribuir de alguma maneira. Enquanto isso, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Né? Bom, vamos fechar nossos olhos aí, nos mantermos confortáveis. Agradecer aos irmãos espirituais que nos acompanharam aqui essa noite, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre esse tema. Que o que aqui foi dito possa ter sido útil aos encarnados e aos desencarnados também. Que aqueles que precisavam, que podem ter sido supridos e amparados. Vamos agradecer a Deus por sempre nos acompanhar. Vamos sempre pedir força para que possamos passar pelas provas da vida. Que por mais essa semana que temos pela frente, podemos ser fortes, corajosos, e enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, para que possamos a cada semana evoluir um pouquinho, a cada dia evoluir um pouquinho, a cada hora evoluir um pouquinho. E quando chegar no final de nossa vida aqui, com esse corpo, nessa existência, que possamos sair daqui melhores que aqui chegamos. Vamos agradecer aos irmãos espirituais por sempre nos acompanhar, os nossos mentores, por sempre nos intuir quando nos é necessário. Agradecemos também, amigos, pelas águas fluidificadas. E temos certezas que nela tudo foi colocado à medida do necessário. Muito obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade que tivemos. Graças a Deus. Bom, gente, é isso aí. Obrigado para vocês. Boa noite. Vou esperar uns 2 minutinhos aqui para desligar, porque senão corta o vídeo. Mas boa noite a todos. Obrigado, Claudinho.